Olá, estamos de volta com o nosso curso RFD Conceitos e Definições. Hoje nós iremos tratar de normas em sistemas RFD, né? É muito importante sabermos das normas, uma vez que temos o intuito não só de utilizar a tecnologia RFD, como também de produzi-la. Ok? Então vamos lá. Então, motivação devido à crescente expansão dos sistemas RFD e às suas diversas aplicações, surgiu a necessidade de elaborar protocolos e normas. Então, sempre que há uma nova tecnologia, os órgãos internacionais, né, possuem seus comitês e subcomitês que são mais especializados. Esses subcomitês irão estudar as novas tecnologias elaboradas, né, propostas, irão para quê? Para que possa elaborar protocolos e normas. E então, finalmente, aquela tecnologia, aqueles equipamentos, aqueles dispositivos possam ser comercializados, entregues ao usuário final. Então, isso faz necessário em toda e qualquer área da tecnologia, né? E em todas as engenharias, na área de informática, enfim, toda vez que surge uma nova tecnologia, é necessário passar por esse processo, né, de normalização. E para isso é que existem os comitês internacionais e subcomitês, ok? Porque se é necessário utilizar normas e regulamentações para sistemas de RFD. Evitar incompatibilidade entre tags e leitores, né? Garantir segurança e eficácia na comunicação entre os dispositivos, né? Então, esse primeiro motivo aí de utilizar normas e regulamentações, evitar incompatibilidade é muito importante em todo e qualquer sistema, né, de tecnologia. A compatibilidade entre os dispositivos daquele novo sistema é primordial para que a gente tenha o quê? Um bom desempenho do sistema, né? E aí a gente tendo um bom desempenho, uma boa performance, nós vamos garantir o quê? Segurança e eficácia na comunicação entre esses dispositivos. Ok? Aqui nós iremos falar mais aí sobre o IEC, sobre ISO, né? Sobre o ISO e sobre a Anatel, tá? Mas aqui à frente nós iremos falar sobre esses órgãos internacionais e nacionais. Então, aqui nós temos uma lista para vocês entenderem dos órgãos internacionais. Nós temos o IEC, que é o International Electrotechnical Commission, né? A Comissão Internacional de Eletrotécnica, ou seja, para engenharia elétrica e eletrônica. Temos a ISO, sim, Genebra é a sede do IEC, tá? O IEC, né? Essa Comissão Internacional possui sede em Genebra, na Suíça. Nós temos também a Organização Internacional para Padronização, que também possui sede em Genebra, na Suíça, né? A ISO, ok? Uma observação aí, cada comitê do IEC, né? Comissão Internacional Eletrotécnica, tem a participação de membros dos comitês de cada país participante. Ok? O IEC possui um total de 179 comitês e subcomitês técnicos, né? E 700 equipes de especialistas para projeto e manutenção.
né? Então, esses especialistas é que estarão trabalhando para a padronização de todas essas tecnologias em diversas áreas. Ok? Aqui nós temos os nomes de algumas organizações e agências de normalização no Brasil, né? Então, veja, o IEC, a comissão, a IEC, no caso, podemos dizer assim, a Comissão Internacional Eletrotécnica e a ISO são órgãos internacionais, né? A partir desses órgãos internacionais, né, nós teremos também os órgãos nacionais que irão fiscalizar, né, serão órgãos regulamentadores que irão fiscalizar a utilização desses equipamentos, sabendo que as normas partem inicialmente dos órgãos internacionais, ok? Né? Partem de que? Das equipes de especialistas que estão lá nos comitês e subcomitês técnicos, ok? Então, no Brasil, nós temos as seguintes agências de normalização: a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a ABNT/COBEI, Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações, ok? Eu gostaria até de enfatizar aqui que principalmente o pessoal que é da área de eletrônica, de elétrica, muitas vezes não sabem, mas os equipamentos eletromédicos, por exemplo, são o quê? Fiscalizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Enquanto os equipamentos de telecomunicações, como os equipamentos que compõem os sistemas RFD, serão fiscalizados, porque nesse caso aqui, pela Anatel, ok? Então, quais os principais órgãos fiscalizadores se tratando de sistemas RFD, né? Então, nós temos a ISO, né? O IEC e a Anatel, certo? Vamos lá, vamos conhecer cada um desses órgãos, os internacionais e o nacional, a Anatel. Então, a Organização Internacional de Normalização, ISO, é uma organização não governamental que desenvolve e publica normas para padronizar produtos, serviços e sistemas. Essas normas visam garantir qualidade, segurança, eficiência e confiabilidade em diversos setores, ok? Então, exemplos de normas ISO. ISO 9001 foca em sistemas de gestão e qualidade. ISO 14000 foca em gestão ambiental, ok? Então, quem tiver maior interesse em saber sobre a padronização, né, em diversas áreas da tecnologia, padronização internacional, pode acessar o site, né, da ISO. Aqui é um exemplo da página, certo, da ISO. Aqui nós temos uma propaganda aqui, ISO, né? É o que? Padrões globais para, né? Produtos confiáveis e serviços também confiáveis, ok? Então,
É importante sabermos, não importa de que área você seja, né? Se você é da área de engenharia elétrica, se você é da área de informática, né? Ou ainda temos os cursos aí de engenharia de telecomunicações, engenharia de automação e controle, enfim. É importante que todos tenham esses conhecimentos dos órgãos internacionais e nacionais, né? E dos padrões que serão utilizados por aquelas tecnologias que vocês irão trabalhar, ok? Aqui nós temos ainda falando, né, sobre normas internacionais, a Comissão Internacional Eletrotécnica, né? Que seria o que? O nosso IEC. É uma organização global que elabora normas para equipamentos e sistemas elétricos, eletrônicos e áreas relacionadas. Eu não sei se nos cursos que vocês estão, né, matriculados, os cursos que vocês estão finalizando, acredito eu, muitos já estão finalizando, possuem disciplinas que tratam dessas normas, né? No nosso curso aqui na Universidade Federal de Campina Grande, temos uma disciplina que tratamos dessas normas e recomendações, né? Preconizadas por vários órgãos nacionais e internacionais, compatibilidade e interferência eletromagnética. Então, essa disciplina, a gente tem um estudo aí das normas, né? A disciplina, uma das quais eu ministro. Quaisquer dúvidas ou curiosidades também pode entrar em contato comigo. Eu já também orientei alguns trabalhos nessa área. Quiser maiores esclarecimentos, pode entrar em contato comigo por meio do meu e-mail, ok? Então, essas normas, voltando, né? Essas normas para equipamentos e sistemas elétricos, eletrônicos e áreas relacionadas, né? Que são criadas pela IEC, né? Elas visam o quê? Garantir qualidade, segurança, eficiência e confiabilidade, desde produtos domésticos até grandes instalações industriais. Ok? Então, nós temos aí alguns exemplos de normas IEC, né? Aqui está isso, mas vamos corrigir depois. IEC. Normas IEC 61010 foca na segurança de equipamentos de medição e controle para uso em laboratório. IEC 61850 define padrões para comunicação e automação de sistemas elétricos. Então, nós temos aí dois exemplos de IECs, né, dessas normas internacionais. Vejam que a IEC, né, as normas da IEC sempre começam, né, com a sigla e vem uma numeração. Muitas vezes os órgãos nacionais, né, colocam a sigla do órgão nacional e repetem essa numeração. Então vocês vão se acostumando com isso. Uma outra coisa bem interessante nessas normas internacionais é que nós temos acesso a elas de forma gratuita, tá? Então, às vezes nós precisamos escrever artigos, né? Fazer trabalho, qualquer trabalho científico, um trabalho de monografia, e aí nós precisamos consultar as normas e nem sempre disponibilizamos de recursos financeiros, né? Às vezes essas normas são caras, né? Então, por exemplo, normas da ABNT. Para termos acesso a essas normas, nós precisamos pagar. Contudo, essas normas das agências nacionais,
elas são o quê? Né? Baseadas nas normas internacionais, ok? Então, as normas internacionais que regem o Brasil e todos os outros países que estão dentro dessas, né, que fazem parte dessas comissões, utilizam as normas internacionais, né, que por sua vez são fiscalizadas pelos órgãos nacionais, e aí colocam na nomenclatura, por exemplo, o prefixo, né, o prefixo daquela organização nacional, né, a sigla, desculpa, prefixo não, a sigla daquela organização internacional. Porém, os limites preconizados, né, por aquela norma nacional são exatamente iguais àquelas normas internacionais, as quais aquela nacional, né, está baseada. Então, uma dica que eu dou para quem tiver interesse em fazer trabalho científico utilizando normas, né, que a maioria precisa, né, de consultar essas normas e recomendações, caso não disponha de recursos financeiros para comprar, né, comprar o acesso, ou seja, acessar normas das agências nacionais, pode ir diretamente às normas internacionais. Pode diretamente consultar as normas internacionais, ok? Que estão disponibilizadas de forma gratuitamente na internet. Então, essa é uma dica que eu dou aí para vocês, ok? Então, o IEC, né, que é a Comissão Internacional de Eletrotécnica, possui também um site, certo? Isso aqui mostrando aqui a página, depois vocês procuram, ok? A página, quem tiver esse interesse de ler um pouco mais, entender um pouco mais sobre esses padrões de normalização em todo o mundo, você pode acessar aqui, né, o IEC, o site do IEC, ok? E agora, focando na Agência Nacional, né, que é responsável por fiscalizar, regulamentar, fiscalizar os sistemas RFD, né? Então, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, é a agência regulamentadora do setor de telecomunicações, de todo o setor de telecomunicações, responsável por regulamentar, fiscalizar e controlar os serviços de telecomunicações, ok? Até o espectro de frequência, né, que vimos, o espectro eletromagnético de frequências, também é o que? Regulamentado pela Anatel. Vimos já no início, nas primeiras aulas, na primeira aula, sobre essa questão de como o espectro eletromagnético é dividido. Então, essa regulamentação até do espectro eletromagnético, né, como ele é dividido para os diversos serviços em telecomunicações, é regulamentado pela Anatel, ok? Regulação de serviços, definição das regras para a prestação de serviços de telefonia fixa e móvel, internet banda larga e TV por assinatura, ok? Uso do espectro eletromagnético, e aí, né, o que eu acabei de falar, gerenciamento e regras para a utilização de frequências de rádio, ok? Certificação e homologação, sabendo que antes de chegar em certificação e homologação de produtos, quando falar em a utilização de frequências de rádio, vocês entendam que são frequências na faixa de radiofrequência. As frequências na faixa de radiofrequência, né, são regulamentadas
pela Anatel. O uso, né, a utilização dessas frequências, o gerenciamento desse espectro, né, eletromagnético é feito pela Anatel. Certificação e homologação de produtos, estabelecimento dos requisitos técnicos obrigatórios para que equipamentos de telecomunicações possam ser comercializados no país. Então, veja, muitos produtos, né, que nós utilizamos são fabricados em outros países, né? Nós importamos muitos desses produtos. Mas antes que esses produtos cheguem ao usuário final, né, antes que eles sejam comercializados, faz necessário o quê? Que eles passem por testes da Anatel, né? Então, eles precisam atender a requisitos técnicos obrigatórios, certo? Então, nós temos o que a gente chama de testes, pré-testes, testes, todos esses são realizados pela Anatel para que os equipamentos possam ser comercializados no país. Então, você tem interesse em desenvolver etiquetas RFD, novas etiquetas RFD, um novo leitor RFD, né? Está aqui fazendo essa residência em RFD e tem interesse em continuar suas pesquisas nessa área, ok? Então, será necessário, se você desenvolveu lá um protótipo, certo? De uma etiqueta RFD, uma nova etiqueta RFD com chip, por exemplo. E aí, você gostaria de comercializar essa nova etiqueta? Então, você primeiro precisa fazer o quê? Pré-testes, que nós chamamos, né? Pré-testes, para que você possa verificar todos os requisitos técnicos obrigatórios que são preconizados pela Anatel. E então, quando você realizou todos esses pré-testes em laboratório, você finalmente envia para um laboratório que ele é o quê? Ele tem a licença para certificar seu equipamento, né? Então, aquele laboratório que possui a licença para certificação e homologação de produtos, né, é que irá fazer o teste final do seu equipamento. Esses testes finais geralmente são mais caros, né? Esses laboratórios que possuem a licença para certificação e homologação de produtos, eles, de acordo com as normas preconizadas para a Anatel, geralmente eles custam caro, né? Então, para economizar tempo e dinheiro, é por isso que nós sugerimos, recomendamos que vocês façam pré-testes antes de mandar para um laboratório desse de certificação, ok? Então, é assim que funciona as etapas, né? Desde a produção, desde a criação, produção de um protótipo até esse protótipo poder ser comercializado, chegar ao usuário final, ok? Aqui nós temos também, ó, aqui temos uma foto da página, né, da página da Anatel, né? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, é um órgão nacional, né? E não é uma agência, um órgão de agência privada, né? Não é do setor privado, certo? Mas do setor público. Então, pertence ao governo nacional. E aí, a página, né, pode ser encontrada no gov.br,
certo? Você pode acessar, lá vai ter todos os ministérios, e aí a página da Anatel está diretamente ligada ao Ministério das Comunicações, ok? Então, como a Anatel, né, tem uma classificação das normas por faixa de frequência, né? Ela que gerencia lá o espectro de frequência. E a Anatel também classifica as normas por faixa de frequência. Então, nós temos aí, para baixa frequência LF, né? Temos normas para baixa frequência, para que essa faixa de baixa frequência vai de 124 a 135 kHz. Temos normas para alta frequência, HF, né? Que vai até 13,56 MHz. Ultra alta frequência, que vai até de 860 até 960 MHz, certo? E finalmente temos para a faixa de micro-ondas, que vai de 2,45 a 5,48 GHz. Então, essas são as faixas de frequência que trabalhamos, né? Dentro também, utilizando a tecnologia RFD, nós vamos procurar normas em algumas dessas faixas de frequência, e essa classificação das normas é preconizada pela Anatel. Ok? Então vamos conhecer essas normas agora para baixa frequência, alta frequência, UHF e micro-ondas. Então, a ISO e EC 1000, as principais normas, né? Nós temos o quê? As normas internacionais, e aí depois vamos ver as nacionais. As principais normas internacionais. Então, nós temos a ISO IEC 18001, define uma arquitetura de referência e os parâmetros a serem normatizados, ok? A ISO IEC 18002 estabelece os parâmetros para a comunicação sem fio, né? Na faixa de frequência abaixo de 135 kHz. A ISO IEC 18003 estabelece os parâmetros para a comunicação sem fio na frequência de 13,56 MHz. E a ISO IEC 18004 estabelece os parâmetros para a comunicação sem fio na frequência de 2,45. ISO IEC 18006 estabelece os parâmetros para a comunicação sem fio na faixa de frequências entre 800 MHz e 900 MHz no geral, tá? E aí vem a ISO IEC 18061, comunicação do tipo A, 18062, comunicação do tipo B, 18063, comunicação do tipo C, 18.064, comunicação do tipo D. Esses tipos de comunicação, isso aí vai depender de alguns parâmetros, de algumas características dos equipamentos e dispositivos, tá? Então, de acordo com alguns equipamentos, de acordo com algumas características, potência e várias outras características, esses equipamentos, né, serão classificados como para comunicação do tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, ok? Então, isso aí são diferentes tecnologias, né? Podemos dizer assim, quando se trata de equipamentos de comunicação, e para diferentes tecnologias de comunicação, nós temos diferentes tipos. A ISO IEC 18007 estabelece os parâmetros para comunicação ativa sem fio na frequência de 433 MHz. Vocês podem observar, né, que
essa divisão por faixa de frequência, que é feita pela Anatel, já vem, né? Essa divisão das normas por faixa de frequência já vem desde os órgãos internacionais, o ISO e o IEC, certo? Então, desde os órgãos internacionais já estabelecem alguns parâmetros para comunicação sem fio, dividindo nas faixas que vimos anteriormente, né? E aí a Anatel também, né, fiscaliza, regulamenta essas normas de acordo com essa divisão que a ISO e a IEC já realizaram, ok? Então vamos lá, classificação das normas por faixa de frequência, né? Então vamos ver para baixa frequência, de 124 a 135 kHz. Então a ISO, né, a norma ISO 11.784, por exemplo, norma técnica internacional que estabelece a estrutura do código de identificação por radiofrequência para animais, né? Então, a norma ISO 11.784 vai estabelecer a estrutura do código de RFD para a utilização em animais, etiquetas. As etiquetas que nós utilizamos, por exemplo, nas orelhas dos animais, como tem aqui na fotinha, do porquinho, né, da vaca, do cachorro. Então, são exemplos aí, ok? A norma ISO 11.784, ela é uma norma que estabelece o formato e estrutura técnica dos microchips usados em animais, ok? Então, alguns animais aí precisam utilizar microchips, né? A gente já viu para o manejo desses animais, né? Para verificação da saúde, para a localização desses animais, se for, por exemplo, animais selvagens, ok? Muitas vezes faz necessário utilizar o quê? Um microchip, né? E aí, nesse caso de microchips, a norma é a ISO 11.785, ok? Classificação das normas por faixa de frequência, quando nós temos o quê? A alta frequência, né? HF na faixa de 13,56 MHz. Então, a norma ISO 18.092, norma técnica que estabelece a interface e o protocolo de comunicação de campo próximo, NFC, Near Field Communication, né? NFC. E aí pronto, nesse caso aí é aquela comunicação que já falamos, né? Em outra aula, na primeira aula, que nós temos aquela comunicação por acoplamento magnético, né? Entre dispositivos por acoplamento magnético. Essa comunicação por acoplamento magnético é chamada de NFC, ok? Então a gente já viu o princípio desse tipo de comunicação. E qual é a norma que estabelece a interface e o protocolo para esse tipo de comunicação? A ISO 18.092, certo? A norma ISO 14.443 é a norma técnica que estabelece as especificações para cartões inteligentes de proximidade, sem contato, e os protocolos utilizados em seus leitores, né? Então, norma técnica que estabelece as especificações para os cartões de proximidade. Se é de proximidade, né? Então, utiliza o quê? Também
né, o princípio do acoplamento magnético, né? E aí também nessa ISO 14.443 também estão preconizadas as especificações, né, para os protocolos utilizados em seus leitores, né, nos leitores desses cartões inteligentes. Ok? Então aí nós temos dois exemplos de normas ISO para alta frequência, ok? E quando nós temos ultra alta frequência, que vai de 860 a 900 MHz. Então, a norma ISO 18006, norma técnica que define parâmetros como codificação de dados, formatos de modulação e métodos de colisão para garantir compatibilidade e interoperabilidade, entre diferentes tipos de RFD. Então, principais aplicações no varejo, na logística e gerenciamento de inventário, né? Então, a utilização dos sistemas RFD, tanto no varejo, como em logística, como o gerenciamento de inventário, isso reduz muito os custos financeiros, né? Já foi estudado aí, até citamos isso na aula sobre aplicações, né, dos sistemas RFD. Já citamos que a utilização desses sistemas no varejo, na logística, reduz muito, né, erros e, consequentemente, perdas financeiras, ok? Então, isso aí é um exemplo de norma para a faixa de UHF. Nós vimos, desculpe, que em muitas aplicações nós utilizamos etiquetas RFD na faixa de UHF. Então, essa aí é a norma que temos para a faixa de UHF, né? A ISO 18006, ok? Aqui nós temos até fotos, né? De leitores de RFD e produtos que estão sendo etiquetados, né? Produtos etiquetados e que estão sendo detectados por esses leitores, né? A identificação única desses produtos pode ser lida por esses leitores, ok? Nós temos também normas para a faixa de frequência de microondas, que vai de 2,45 a 5,48 GHz, ok? Então, a norma ISO 18006 é uma norma, DISTO 6 é uma norma técnica que define parâmetros de interface de comunicação para dispositivos RFD que operam na faixa de frequência industrial, médica e científica de microondas. Essa faixa também chamamos de ISM, ok? Então, quais são os parâmetros que são regulamentados, né? Por essa norma: modulação e codificação dos dados, taxa de bits, largura de banda ocupada e potência máxima irradiada. Essa questão da potência máxima irradiada é importante, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, mas sim, nós temos um limite para a potência irradiada por esses equipamentos, ok? Até porque esses equipamentos de micro-ondas, né,
Todos esses equipamentos dessas faixas de frequência, na verdade, estamos sempre em contatos, imersos nesse ambiente eletromagnético o tempo todo, né? Então, nós temos normas também estabelecidas pela Anatel para exposição humana, né, a campos eletromagnéticos e potência máxima que pode ser irradiada por esses, né, por meio desses campos eletromagnéticos. Então é importante verificar, é muito importante essa questão da potência máxima que está sendo irradiada, né, do sinal irradiado, porque esses campos eletromagnéticos irradiados por esses dispositivos são sim fiscalizados, regulamentados, né, pela Anatel, né? Nós temos um limite de campo ao qual esse limite nós podemos nos expor de forma segura. Passando desse limite, né, esses campos podem trazer prejuízo à saúde. Ok? Então, a Anatel, né? Como eu disse, a Anatel é a agência fiscalizadora, regulamentadora aqui no Brasil dessas normas internacionais que a gente viu da ISO e da IEC. A Anatel regulamenta o uso do espectro de radiofrequência, que é essencial para o funcionamento de dispositivos RFD. A agência define as faixas de frequências permitidas, os limites de potência e os requisitos técnicos que os equipamentos devem seguir para operar no país sem causar interferências prejudiciais a outros serviços de telecomunicações. A certificação é o que? Obrigatória. Como falamos anteriormente, essa certificação dos produtos, dos equipamentos, ela é obrigatória para que eles possam ser comercializados. Então, todos os produtos que utilizam a tecnologia RFD são comercializados no Brasil, que são comercializados no Brasil, precisam ser certificados e homologados pela Anatel. Isso garante que os dispositivos respeitem os padrões de qualidade e segurança estabelecidos pela agência. Ok? Eu tive um contato bem próximo com essas normas da Anatel, né, no meu mestrado, onde desenvolvi algumas antenas que seriam utilizadas em medições. Essas antenas elas estariam, né, digamos assim, fazendo o papel ali de aparelhos de telefonia móvel, aparelhos celulares, né? E para que eu pudesse produzir essas antenas, né, eu precisei sim pesquisar de uma forma bem sistemática essas normas da Anatel, certo? E aí, diante de todas as medições que realizei, eu fiz medições dentro de ambientes fechados no meu mestrado, né? E observei o nível de campo eletromagnético aos quais os seres humanos estavam expostos, né, com a presença de aparelhos de telefonia móvel ligados. E para verificar se estávamos de acordo ou não com as normas preconizadas da Anatel, foi preciso um estudo bem aprofundado dessas normas. Então, essa é uma área que a gente tem aí também de pesquisa, uma área muito interessante, né? Eu espero, quem sabe, um de vocês se interessem
quem sabe pelo menos um dos alunos que estão assistindo se interesse nessa questão de compatibilidade, né, interferência eletromagnética dentro da área de sistemas RFD. Também é uma área que nós temos muito a pesquisar ainda, muitas coisas para serem descobertas, uma vez que essa tecnologia RFD vem sendo cada vez mais difundida, né, devido à expansão do conceito de IoT, do conceito de internet das coisas, né? Como já disse anteriormente, o RFD é uma ferramenta, né? Os sistemas RFD são uma ferramenta para a implantação do conceito de internet das coisas, ok? Então aqui nós temos exemplos de selos, né, que são anexados aos produtos, né, quando esses são homologados pela Anatel, né? Então aqui nós temos selos da Anatel, ok? Completamente. Que com esse selo nós temos a certificação, né, de que ele pode ser sim comercializado e utilizado pelos usuários. Ok? Então, nós temos aqui alguns equipamentos que foram homologados pela Anatel. Ok? Alguma dúvida para mais informações sobre esse conteúdo, favor contactar por meio de e-mail, ok? Eu coloco bem aqui no finalzinho da aula, né, o meu e-mail. Então, quem tiver um interesse em se aprofundar nesse conteúdo de normas e recomendações em RFD, pode estar me contactando, ok? Nos vemos nas próximas aulas. Não deixem de fazer os exercícios, tá? Porque os exercícios é que irão ajudá-los a fixar a matéria, né? E revisar tudo o que foi dito aqui durante as aulas, ok? Até mais, até breve.